Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e agora a gente tem 5 dicas muito importantes para tentar responder uma pergunta difícil: por que eu não consigo emagrecer? Quem participa desse episódio é a nutricionista Daniele Fontes. Vamos lá, Dani, 5 dicas. A primeira delas, relação conturbada com a comida? Isso. Fê, quando a pessoa sente culpa ao comer, quando ela sente medo de comer, quando ela muitas vezes faz aquela dieta restritiva na segunda-feira e aí no final de semana faz aquele pé na jaca, quer dizer, é uma relação conturbada com a comida. Ela não tem uma relação de o que eu preciso comer, o que o meu corpo precisa, o que eu gosto, eu me permito. Então isso a gente chama de uma relação conturbada com a comida e pode te prejudicar no emagrecimento, sim, e muito. Erros invisíveis que na nossa rotina de todo dia parecem até acertos. Exato. Então, considerar os alimentos como bons ou ruins é um grande erro. Fazer essas restrições, então dietas muito restritivas, como jejum intermitente, dieta sem carboidratos, também vai ser um erro. E a não compreensão ou não consciência sobre o seu corpo, né? Então, sobre as questões do seu corpo, os incômodos, as relações, não olhar para isso talvez também seja um grande erro que acontece com frequência aí na questão do emagrecimento. E o terceiro item agora, o planejamento. Por que é tão importante e por que a falta do planejamento pode atrapalhar tudo? Muito bem, a gente precisa ter de uma maneira prática nossas comidas, né? As nossas refeições já prontas para a hora que a gente precisa. A gente sabe que a gente trabalha o dia inteiro, tem filho para cuidar, ainda mais nessa correria, né, da pandemia. Se você não tiver planejado, então o que vai ter no almoço, o que vai ter no jantar, não tiver já algumas coisas pré-prontas, é claro que um delivery, um fast food vai ser uma opção, na verdade vai ser a única opção, né? Então quando a pessoa fala, tenho meia hora para comer, o que eu vou fazer? Se não tiver uma comida pronta caseira, você vai pedir. E aí, normalmente, os deliveries, essas comidas rápidas e prontas, não são as melhores opções por serem opções ultraprocessados, muito industrializados. Então, a gente sempre fala que o planejamento ajuda na escolha da alimentação mais natural possível. Então, isso é um item obrigatório. Vamos lá para o quarto item, o autoconhecimento. O entendimento dos nossos sentimentos, até os mais terríveis, o medo, por exemplo. Muita gente tem medo da fome. Exato. É difícil a gente se conhecer, né? O autoconhecimento é muitas vezes um desafio para algumas pessoas. Mas entender as suas questões emocionais, entender a sua relação com a comida desde a infância, entender como é a sua fome, como ela se manifesta, o que você gosta de comer, quais são os seus incômodos na alimentação e na sua vida mesmo, se você sente algum desconforto, tudo isso vai ajudar a gente a entender o que horas você precisa comer, o que tipo de alimento seria melhor para você, como você pode fazer o seu planejamento, como você pode lidar com as suas emoções, além de lidar com a comida. Quando a gente está triste, às vezes a gente quer comer, mas o que mais a gente pode fazer quando a gente está triste? Essa é uma boa pergunta para vocês levarem aí com vocês. E os sabotadores, fechando as 5 dicas? Os sabotadores, a gente está falando então daqueles vigilantes, dos policiais, né? Aquelas pessoas que ficam te cobrando. Você tem que emagrecer, ou você tem que engordar, ou você não precisa mais emagrecer. Todas essas pessoas que muitas vezes são da nossa família, muitas vezes são os nossos amigos, ou principalmente as pessoas das redes sociais, os influenciadores, a gente tem que colocar um limite nisso. O que importa é o que você quer, o que você precisa. Foque na sua própria decisão de vida, no que é melhor para você. Procure profissionais que podem te ajudar de uma maneira individual. E não segue o conselho do vizinho, porque o conselho do vizinho é pro vizinho, não é para você. Não existe manual, como a gente diz no título aqui. Acesse o link aqui na descrição e confira o episódio completo, que ficou ótimo. Valeu, Dani! Valeu, Fê!